Bem que a minha avó me dizia: meu filho, você vai ver cada coisa. Então, pessoal, eu estava lendo aqui uma reportagem, eu achei muito interessante, eu queria compartilhar ela com vocês. Tem um pastor, essa notícia está no G1, tá? Um pastor, em 2008, ele, segundo ele, teve uma revelação de Deus de que ele iria morrer e iria ficar 3 dias morto, e depois de 3 dias ele iria viver de novo. No terceiro dia, às 23h30, ele iria ressuscitar. Feito isso, tendo essa revelação, ele fez um documento. O documento foi assinado por duas testemunhas e um advogado ficou a par, né, dessa decisão dele, desse pedido dele. E agora, em 2021, ele morreu. Ele morreu no dia 21. Basicamente, ele iria ressuscitar na noite de ontem, que seria dia 25, que seria dia 21, né? Então seria dia 22, 23, 24. Seria na noite do dia 24, que ele iria ressuscitar. E essa carta, segundo ele, quem passou essa revelação para ele foi o Espírito Santo. E o mais interessante de tudo é que a decisão dele ela foi acatada e o corpo dele ficou sim, quando ele morreu, não foi sepultado, ele ficou num quarto refrigerado na funerária. A prefeitura interveio, né, dizendo que não podia e notificou a funerária que enterrasse, fizesse o funeral do pastor. O pastor, na sua carta, né, pedindo para que o corpo dele ficasse 3 dias ali sem enterrar, pede para que não seja feita autópsia no corpo dele, pede para que não seja mexido no órgão dele, nos órgãos dele, né? Pede também, né, que ele não seja arrumado no funeral, seja só guardado, né? Esperado esses 3 dias passar. Segundo o advogado dele, seria a última vontade dele e que ela deveria ser respeitada. E por esse motivo, o corpo dele ficou lá todo esse tempo sem ter enterrado. A notícia, logo eu vou falar para vocês se ele está ou não, se ele ressuscitou ou não. Mas a notícia está estampada na primeira página do G1 e diz assim, ó: Viúva não libera o corpo de pastor para enterro após ele escrever que ressuscitaria no terceiro dia, diz advogado. Uber Carlos Rodrigues escreveu o documento em 2008, falando que passaria por mistério de Deus. O corpo dele está em funerária, aguardando o prazo em respeito da família em Goiatuba. Então, pessoal, esse tempo aí que ele pediu, né, que o corpo dele não fosse enterrado, já excedeu. E até agora eu não recebi novas notícias de que ele teria ressuscitado, né? Mas se for revelação de Deus mesmo, ele vai ressuscitar. Se for o Espírito Santo mesmo que tiver falado com ele, ó, vai acontecer isso, faça isso. A obediência, né, ela gera milagres, a obediência gera milagres. Então, se ele obedeceu, né, fez ali a carta com aqueles pedidos, obedecendo ali uma ordem de Deus, ele vai ter ressuscitado, ele já está ressuscitado já. Agora, se não foi Deus, ele não ressuscitou e o corpo dele já está fedendo, e segundo ele na carta, Deus iria cuidar do corpo dele, que não iria feder e nem começar a se decompor. Para você ter ideia, né, da gravidade aí, da seriedade dessa carta. Mas a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, né? E nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus falou, já cumpriu, né? Se Deus falou, Deus promete. A palavra de Deus fala que passará céus e terra,
mas a palavra de Deus não há de passar. Ela cumpre na vida do camarada. Quando Deus fala que vai dar, Deus dá. E dá até melhor. Às vezes o camarada pede um Fusca, Deus dá uma caminhonete. Às vezes o cara pede uma fazenda, Deus dá para ele 4 fazendas, né? Mas a palavra dele não deixa de cumprir, ela cumpre. Ela cumpre na vida daquele que é fiel a Deus. Então, se esse pastor, ele foi fiel a Deus e recebeu a palavra de Deus, passa céu, passa terra, no terceiro dia, pode ter acabado o mundo inteiro, ele vai ressuscitar. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre, ela não volta atrás. Agora, se não for, né? Eu sinto muito para ele que já se foi e passou dessa vida para outra e passou de uma forma muito... Passou, né? E deixou aí uma história muito duvidosa, que falou que aconteceu uma coisa e não aconteceu, né? Só Deus mesmo para ter misericórdia. Então é isso aí, pessoal. Eu queria comentar sobre isso aí, essa história desse pastor. Tô aguardando aqui, né, ver se ele ressuscitou mesmo. Inclusive vou até pesquisar aqui. E é glória a Deus e aleluia aí, né, na nossa vida. Vamos glorificar a Deus pelo bom, pelo ruim. O livro de Eclesiastes, né, fala que seja bom ou seja ruim, a gente tem que entender que tudo é da parte de Deus, vem de Deus, é permissão de Deus na nossa vida. Então, se tá bom é Deus, se tá ruim Deus permitiu, né? Mas o certo é que a vitória ela vai ser dada para aqueles que permanecer até o fim, aqueles que carregar a sua cruz até o fim, né? Então vamos glorificar a Deus no bom, no ruim, na queda, no levantar, no de dia, de noite, de tarde, a todo instante, porque Deus ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Então você que é pegado com Deus mesmo, glorifica Ele a todo instante, porque Ele merece, tá? Falou então, pessoal.